Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando a graça das oitavas da Páscoa. Parabéns a você que parou durante esses minutinhos para poder meditar e refletir a palavra do Senhor. Nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus, estamos nos preparando para a festa da Divina Misericórdia. Vamos rezar juntos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia, São João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. São João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Povo amado de Deus, esses dias nós estamos meditando e refletindo sobre os trechos do Evangelho, as passagens que falam sobre os sinais da ressurreição ou sobre a presença do ressuscitado no meio da comunidade. Lembra, lá no comecinho da semana, Jesus aparece para as mulheres, Jesus aparece de forma particular para Maria Madalena, Jesus depois aparece para os discípulos de Emaús, Jesus depois aparece para a comunidade dos discípulos e hoje ele aparece novamente para os discípulos, agora não somente lá no lugar onde a comunidade estava presente, trancafiada por medo, né? É na beira do mar. Isso me lembra alguma coisa, eu acho que deve te lembrar também. Como foi o chamado de Pedro? Como foi o chamado de Tiago e João? Também na beira do mar. Também com uma pesca milagrosa. Eles tinham pescado a noite toda, estavam desanimados, e Jesus diz: avança para águas mais profundas, lembra? E lança a rede ali. Jesus era carpinteiro, Jesus não era pescador. Quem entendia de barco, quem entendia de rede, quem entendia de pesca,
Era Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, e André também. E aí o que acontece? Pescaram a noite toda, não pegaram nada. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, meu irmão, minha irmã. Por que eles não pescaram nada? Às vezes, a gente insiste em voltar para determinados lugares que Jesus já nos tirou. Mas a gente acha que é seguro. Pedro disse, vamos pescar. Né? Vamos contigo também. Eu sei que voltar para pescar parecia algo sensato, algo seguro, mas não era mais o lugar que Jesus queria para Pedro e nem para os outros discípulos. Sabe, ao longo da minha vida, sobretudo da minha vida sacerdotal, eu já encontrei muitas pessoas que insistem em voltar para determinados lugares, para determinadas situações, para determinados relacionamentos, sentimentos, pensamentos que parecem seguros, mas que não é mais o lugar, a situação, a pessoa com quem você deve estar. Não é mais. Frei, mas é porque eu voltei, sabe, para ele. Ruim com ele, pior sem ele. O cara bate, o cara trai, o cara desrespeita. Mas você quer voltar para esse relacionamento doentio, tóxico, do qual Jesus já te tirou? Misericórdia. Não, eu quero voltar para esse emprego aqui, mesmo eu passando por abusos, eu passando por desrespeito, mesmo eu não sendo valorizado, mesmo eu não conseguindo crescer e progredir, mas eu vou ficar nesse emprego aqui mesmo e tá bom. Será que tá bom? Se Jesus já te tirou daí, criatura, esse namoro, esse relacionamento, esse pensamento. Não, porque eu sempre pensei assim, eu fui formado assim. Pois abra a tua mente. Abre a tua mente. Sai desse pensamento fixo. Aprende coisas novas. Não volta para aquilo, para aquele lugar, para aquela situação que Jesus já te tirou. Não vai dar pesca, não vai. Só acontece quando Jesus participa. Entende? E você sabe muito bem do que eu estou falando. Não sabe? Sabe, eu sei que você sabe. Sabe que eu já tinha abandonado aquele site, volta a ver. Eu já tinha abandonado aquela amizade, volto de novo com aquela amizade. Só tá me levando para o inferno. Sabe, eu já tinha largado aquela mania, aquele cigarro, aquela bebida, aquele jogo. Jesus já tinha me tirado dali, aí eu volto de novo, criatura. Lembra? Lembra. Jesus disse, quando um demônio sai de uma casa, depois volta e encontra a casa toda arrumada, ele traz outros, piores do que ele. Entende? Então não podemos voltar. Não podemos voltar para lugares que Jesus já nos tirou. O Evangelho de hoje fala sobre isso. E você entendeu muito bem o que eu estou querendo dizer. Esse ambiente, essa situação, essa pessoa, essas manias, esses comportamentos dos quais Jesus já te tirou, não é mais lugar para você. Escreva aqui, não é mais lugar para mim. Eu não posso voltar para lugares do qual Jesus já me tirou. E aí a pesca só acontece. Eu só consigo reconhecer Jesus a partir da sua participação. Quando ele fez ali, apontou, a pesca aconteceu milagrosamente, mesmo depois de uma noite frustrada de pescaria. E aí João diz, é o Senhor. E é o Senhor. O que foi que reconheceu? O coração que amava.
O coração que ficou ao pé da cruz no momento da aflição, da dor. O coração que ama reconhece a presença do ressuscitado. Se essa palavra fez sentido para você, manda ela para alguém agora. Tenho certeza que essa pessoa está precisando ouvir isso. Primeiro os nossos ouvidos, o meu e o seu. E agora para alguém que você sabe que está precisando escutar isso. Não volte mais para lugares, situações, pessoas dos quais Jesus já nos tirou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.